Web Kizomba TV apresenta Programa Cristóvão Luiz, dialogando com a cultura. Uma parceria Web TV, Mato Grosso News. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira. Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso, a qual temos a responsabilidade de preservarmos esse bem material e imaterial da cultura afro e indígena, da literatura, da filosofia, da história, da educação, até porque acreditamos que todas as vezes que respeitamos a diversidade cultural de um povo, nos tornamos seres humanos bem melhores do que somos. Gostaria de emanar o nosso axé, a nossa luz, a Web TV de Mato Grosso News, Rondonópolis, que estão aí nos assistindo. Muito axé e muita luz para vocês. Espero emanar esse axé e receber o axé de vocês. Para aqueles que gostam de indagar sobre os mistérios que nos arrodeiam, maravilhar-se pelos enigmas, caminhar-se perante as incógnitas da vida e seus segredos, com certeza vai entusiasmar e aventurar-se com a maior e a mais respeitada associação de estudos e pesquisas sobre os mistérios da mente humana, enigmas e o universo em Mato Grosso. Ataíde por Ataíde, dialogando com a cultura, Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso. Quem é o Ataíde? Sou profissional em psicologia, meu nome é Ataíde Ferreira da Silva Neto. Adentrei na psicologia pelos encantos dos mistérios da mente humana, em especial a parapsicologia. Inicialmente tive um embate na temática, pela temática ainda ser vista de uma forma defensiva. Hoje é aceitável, muito aceitável, em várias universidades. A temática ela é bastante acolhida, hoje conhecida como psicologia anomalística. E a Ataíde adentrou nessa temática por um interesse, por uma curiosidade, e hoje é a base de estudo, dos meus estudos, das minhas pesquisas nessa temática. Sou de uma família tradicional varzagrandense, Ataíde Ferreira da Silva Neto, do Ataíde Ferreira do cartório do segundo ofício, e dentro dessa tradição regional fui me encantando pelas histórias dos ribeirinhos, dos antigos, que contavam muitas coisas, e lugares antigos sempre acoplam a imaginação das pessoas com mistérios inusitados. E esses mistérios inusitados têm me atraído a atenção até a atualidade, e esse sou eu, um pesquisador na temática. Ataíde, nos fale um pouco da AMPUB, Associação Mato Grossense de Pesquisa Ufológicas e Psíquicas, sua história, como ela foi criada e como ela é vista pela sociedade mato-grossense. A Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas, ela iniciou primordialmente como um grupo de pessoas apaixonadas, fascinadas por assuntos inusitados, misteriosos, enigmáticos. Entre esses assuntos, aparições espectrais, experiência quase morte, vida após a morte, e assuntos também no âmbito dos mistérios do universo. Ufologia, ufarqueologia, cosmologia, astronomia, todos os assuntos que tragam uma certa indagação, um certo mistério que cativa a curiosidade das pessoas. Esse grupo, inicialmente um grupo de amigos, se tornou fortificado e hoje é uma das maiores associações de pesquisa. Iniciou em 1991 para 1992 e desde então veio agregando força, agregando pessoas fascinadas pela temática. Passou um tempo para fazer parte, integrar a Universidade de Cuiabá, a UNIC na época, em 1995, onde as reuniões eram todos os sábados na universidade, com apoio da universidade, onde era um estabelecimento de as nossas reuniões
era num local de pesquisas, de avaliações, e que isso percorreu até 2002. Após o ano de 2002, fomos para a nossa sede própria e assim fomos estabelecendo um padrão de pessoas, de pesquisadores, de entusiastas, de simpatizantes, assim como aquelas pessoas curiosas que têm um certo fascínio pela temática. E esse tempo dedicado a esse assunto foi agregando um número de pessoas bem fascinadas por assuntos além da nossa rotina, né? São assuntos que fogem um pouco da rotina, mas que intriga a curiosidade do ser humano. Nessas temáticas abrangendo a ufologia para a psicologia, há também a entrada na psicologia, neurociência, falando sobre o poder da mente, o que a mente é capaz de fazer, incluindo com demonstrações práticas da potencialidade psíquica. Então hoje, realmente o grupo é um dos grupos mais afamados do Brasil e um dos mais ativos na temática ufologia para a psicologia. O nosso canal tem a finalidade de divulgar a cultura afro-indígena e um dos temas do programa que nos chamou bastante atenção é sobre a investigação dos fenômenos ufológicos em tribos indígenas. Diante disso, você poderia nos adiantar sobre essas investigações em tribos indígenas em Mato Grosso? Esse é um assunto que eu gosto muito e eu domino, porque tive correlação com muitas etnias no estado de Mato Grosso e é um rico relatos e acontecimentos dentro do linguajar de cada cultura, de cada etnia indígena. E interessante que esse evento que vamos realizar em Barra do Garças também está trazendo entre os palestrantes um especialista em que conseguiu documento da FUNAI, juntamente com a ABIN e outros documentos oficiais brasileiros, em que eles prova, isso em documentos oficiais, de que esses órgãos governamentais estudaram a presença de objetos voadores não identificados em etnias brasileiras. Então esses fenômenos têm uma seriedade muito grande que acontece inclusive em regiões distantes, no meio da mata, em várias etnias. Mas as etnias em si, de cada etnia, tem uma terminologia para esses objetos voadores não identificados, como os chavantes. Os chavantes falam dos suriuá ou sariuá, que são os encantados, que são seres que vieram do céu, das estrelas, os deuses, e que eles dirigem um objeto em forma de uma pedra brilhante, na alegação deles, que eles chamam de Etebozu. Etebozu seria uma pedra brilhante, incandescente, que vem do céu, e lá esse objeto é guiado por Suriuá, que são os encantados. Dos Etebozu, que é a pedra brilhante na língua chavante, saem os Unerran. Os Unerran seriam as bolas de fogo que saem desses objetos, Etebozu, e começam a andar pela mata como se fosse um objeto de observação, de cuidar da natureza e do povo indígena, segundo os relatos. Hoje, se a gente comparar, vamos falar que são as sondas que a Terra manda para Marte e que fica rondando o local. Mas os GTs já tinham uma nomenclatura, ou esses objetos já tinham uma nomenclatura em cada etnia. Então, isso na etnia chavante. Se você pega os caiapós, que na verdade a etnia caiapó, o nome original deles não é caiapó. Quando Orlando e o Cláudio Vilas-Boas desbravaram a região, em especial a região de Barra do Garças, eles foram perguntar para os chavantes, ou as outras etnias, qual era a etnia que ficava na curva do rio em determinado lugar. E aqueles índios falavam, não, em tal lugar, tal. Os orelhas de macaco, ou seja, na língua daquela etnia, caiapó significa a cara de macaco, o jeito de macaco, orelha de macaco. Que seria uma espécie de bullying primitivo, um bullying, vamos dizer, das etnias. Isso há muitas décadas atrás. Enfim, então esse é o nome que eles deram. Mas o próprio caiapós, que hoje se autodenominam como caiapó, ele como os povos, o nome deles, eles falam qual é a sua etnia de vocês, sem ser caiapó, no nome de vocês. É Mebengocré.
Mebengocré, que é M-Engocré. Engo é água, Cré é porta, passagem, poço, travessia. E Meb é povo, gente, cultura. Então seria, em tradução para português, o povo que veio num buraco, numa passagem na água, em que eles falam que eles não são desse mundo, que eles vieram num lugar com uma espécie de corda e foi parar nesse mundo. É interessante que cada etnia conta a sua origem, os seus deuses, dentro de uma terminologia que a gente, comparado com a ciência, hoje você tem correlação com a teoria de Steve Hawking sobre a curvatura do universo, os buracos de minhocas, que seria a possibilidade de um mundo vir para um outro pela curvatura do universo. Aí nós entramos dentro da física, mas é que interessante que, correlacionando a isso, está as etnias de nosso estado de Mato Grosso, que conta cada um a sua história. E tem umas histórias, a Pinayé, por exemplo, a etnia Pinayé. Nós temos também, dentro da etnia do Kayapó, por exemplo, o Bep Cororote. O Bep Cororote, o Bibi Guguruti, seria um ser que veio do céu numa canoa voadora e que desceu e ensinou os índios a sua cultura, a caçar, a pescar de forma mais eficiente, e que aquele ser voltou para a montanha sagrada e daquela montanha sagrada entrou novamente na sua canoa voadora. Eu estou resumindo a história, mas é praticamente essa a lenda, os contos dos índios Kayapós sobre esses seres das estrelas. Então, o nosso estado tem uma diversidade indígena com muitos relatos semelhantes de seres que vieram das estrelas, de bola de fogo, portuguesado para boitatá, outros chamam mãe douro, que são nada mais são do que objetos incandescentes que rondam o céu, a mata, a floresta, e que a gente pode entrar dentro da terminologia dos objetos voadores não identificados, como já mencionado, e que é de interesse dos pesquisadores em saber a fundo o que realmente os índios viram, o que na verdade eles testemunharam. Então essa riqueza desses fenômenos não é só do homem branco em si, né, da nossa cultura atual, mas que ela vem sendo contada há séculos e séculos por várias etnias indígenas, por vários povos, por várias pessoas, por vários antigos, e que permanecem esse mistério até a atualidade. Então o estado de Mato Grosso está de parabéns nesses acontecimentos. O que nós precisamos realmente é dar uma atenção maior a esses fenômenos, a esses acontecimentos, mesmo que seja para sanar a tão curiosidade do povo dessas temáticas do inusitado, do misterioso e que encanta o público nesses temas. Tem alguma correligação, o Triângulo das Bermudas, a Atlântida, a Cidade Perdida? A gente assiste, por isso que eu estava dizendo para você que quando criança você assiste, mas muito superficialmente, que nem nos propicia a fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque é muito raso, né? E hoje eu estou sabendo que tem sim uma correligação com isso. Você entendeu? Eu gostaria que você, assim, nos desse esse esclarecimento sobre essa situação e circunstância, que a gente cresce, mas a gente não consegue fechar os olhos e materializar. Agora sim, é possível a gente fechar os olhos e materializar aquilo que eu posso falar, ver e sentir. É uma temática que eu sou suspeito a falar, mas ela é muito interessante, porque Mato Grosso se encaixa nessa sua indagação que você tinha feito anteriormente a mim, e que sim, tem toda a correlação. Não necessariamente o contexto da Atlântida em si, que ele veio à tona por Platão, mas os egípcios já falavam da Atlântida. Mas em especial por um sujeito que veio a Mato Grosso pesquisar dos descendentes de Atlantes aqui na nossa região. Foi uma pessoa muito famosa na época da Real Artilharia Britânica, ou seja, da Inglaterra, uma pessoa famada, muito receptiva pela rainha, pelo reinado da Inglaterra, e que esse sujeito chamava Percy Harrison Faust, o Coronel Faust. O Coronel Faust, ele era muito famoso na época. As suas aventuras por várias pesquisas arqueológicas pelo mundo, na época, na década de 10, na década de 20,
ganharam sucesso em publicações da Time Life, em publicações como O Mundo Perdido, que na época foi inspiração na história dele. Ele também foi inspiração para o livro A Minas do Rei Salomão, e ele também foi inspiração para o filme Indiana Jones. Então quer dizer que o filme Indiana Jones, que é uma ficção, ela tem uma base de verdade? Sim, ela tem uma inspiração. E essa inspiração é um sujeito que veio para Mato Grosso, em Cuiabá. Na época que ele chegou em Cuiabá, por ser uma pessoa afamada, os cuiabanos, as mulheres cuiabanas foram receber todos de chapéu elegante, e ele chegou na região com aquele povo aclamando o nome dele. E ele veio aqui pesquisar os descendentes dos Atlantes, que ele tinha certeza que havia uma civilização tomada pela mata, tomada pela selva nessa região. E ele tinha essa convicção certeira, pesquisou a região, desbravou Chapada dos Guimarães, desbravou Barra do Garças, e ele dizia em suas cartas mandadas para a Inglaterra que ele estava próximo do que ele procurava, que ele já tinha a convicção de que o lugar onde tinha uma civilização tomada pelo mato, e encontraria na região da Serra do Roncador, ou seja, em Barra do Garças, na proximidade de Barra do Garças. E ele falou em sua última carta: eu tenho certeza o que eu vou encontrar. Se eu não voltar, não mande expedições para me procurar. Acontece que ele não voltou. Desapareceu em 1925 na região de Barra do Garças, na Serra do Roncador, juntamente com o filho dele, que também desapareceu, um outro pesquisador que estava em pesquisa que desapareceu. E pasme, isso não sou eu que estou falando, isso é o registro histórico. Foram mais de 100 pessoas e mais de 100 expedições de pessoas desaparecidas. Ou seja, são mais de 100 desaparecidos, muitos das quais sem vestígios desse desaparecimento. Isso deve passar batido na história, da nossa história brasileira, na nossa história estadual? Não. Alguma coisa aconteceu. É bem provável que muitos deles morreram por índios que na época eram aguerridos mesmo, ou morreram por ter perdido em alguma caverna, ou por alguma picada de cobra. Mas acontece que a numeração é muito significativa e mais impressionante. Todas essas histórias que foi inspiração para o Indiana Jones e muitos livros da época, foi de uma pessoa que acreditou que em Mato Grosso havia os descendentes dos Atlantes. Como ele chegou a isso? Isso é uma outra história, isso é uma outra palestra, um diálogo mais profundo. Mas toda essa história tem toda essa correlação com a Atlântida, em especial com esse sujeito chamado Coronel Fausti, que desapareceu em 1925 na Serra do Roncador. E foi inspiração também para inúmeras pessoas a ter a convicção que Mato Grosso, a Serra do Roncador, é mesmo enigmática, é cheio de mistérios. Ataíde, esses mistérios a gente desde muito novo, né, a gente ouve falar, né, aqueles discos voador em preto e branco, aquela situação de criança, mas nós não tínhamos assim pesquisadores, estudiosos próximos para que nos pudesse nos fazer aproximar e viajar nesse universo, já que nós temos dois universos, um interno e esse externo, né? Como foi e como se deu a sua aproximação, Ataíde, enquanto ser humano, com essa temática? É um assunto muito convidativo. A ufologia, a parapsicologia, desde criança eu me intrigo com relatos de pessoas acima de qualquer suspeita, sem nenhum distúrbio psicológico aparente, e que alegam, juram, que já testemunharam, que já viram situações inusitadas, incluindo pessoas que juram que já viu entes queridos que morreram, assim como pessoas que juram que já viram objetos voadores não identificados em formato discoide, o clássico e popularmente conhecido como disco voador. Mas até que ponto é criação psicológica, até que ponto é real? Essas indagações que eu fui me fazendo e averiguando para saber até que ponto é apenas a imaginação ou uma criação de uma mente fértil, até que ponto tem fundo de verdade. E o mais impressionante é que eu consegui angariar números consideráveis de pessoas que fogem a qualquer quadro nosográfico psiquiátrico qualquer, que fogem a algum trauma psicológico infantil. Ou seja, eu encontrei pessoas
que realmente me convenceram da veracidade do fenômeno UFO, assim como dos fenômenos além da nossa rotina. E dentro desse quadro também tive, devido a inúmeras pesquisas, já tive a possibilidade de testemunhar o fenômeno UFO. E talvez por ter testemunhado quando criança um objeto em forma discoide, eu tinha aproximadamente 8 anos, não só eu vi, como muitas pessoas que estavam em volta viram. Desde então, eu venho tentando encontrar resposta ao que presenciei. E nesse mundo do caminhar que eu venho batalhando em tentar buscar vestígios até a atualidade, encontrei outras pessoas também que conseguiram testemunhar o mesmo fenômeno ou fenômeno aparentemente semelhante. E desde então desse percurso venho adentrando, caminhando, e hoje se tornou praticamente parte do meu hobby, parte do meu interesse, parte da minha vida, das minhas pesquisas, e que com isso eu juntei forças com outros pesquisadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e hoje eu tenho um rico acervo de materiais ufológicos e paracientíficos que conseguem inclusive convencer qualquer cético na questão dessa temática. Você já ouviu, tem algum relato, né, sobre abdução em Mato Grosso, assim, como é que se dá esse processo? Né? Porque a gente, leigo, você não tem, assim, tanta informação e segurança para falar. Então, quando a gente convida você, quando nós convidamos você, a gente sente mais segurança pela parapsicologia, pela pesquisa, pelos estudos, porque para nós é muito superficial e chega a virar chacota. Então, você poderia falar para nós, em Mato Grosso, dessa situação e circunstância? Algum relato? Essa é a delicadeza de adentrar nesse assunto, numa temática tão polêmica e cautelosa. Realmente, muitos dos relatos de acontecimentos, ele pode se encaixar um quadro nosográfico, a uma pessoa com distúrbio, assim como tem a realidade do fenômeno. Tanto UFO como parapsicológico, é esse que nos interessa. E dentro desses relatos, tem aquelas pessoas que afirmam que já viram, inclusive foram abduzidas de coisas relativas. E a gente tenta cautelosamente verificar até que ponto é real, até que ponto é imaginário. Mas o curioso disso tudo é que na imprensa de Mato Grosso, o primeiro registro de abdução acontecido e com o histórico percorrido na região foi em janeiro de 1978, que saiu na imprensa, capa de jornal, Correio de Mato Grosso, jornal de capa, em que o título é "Apareceu em Rondonópolis o menino raptado em Goiás por disco voador". Esse é o tema de capa. Apareceu em Rondonópolis um menino raptado por um disco voador. Foi um menino, na época tinha aproximadamente 11 anos de idade, com o primo dele também na faixa etária, e que estava numa cidade de Goiás, em Piranhas, e que eles estavam jogando pelada no campo, segundo a matéria, jornal, e que de repente um objeto em forma de discoide apareceu sobre o campo em que ele estava jogando futebol. As outras crianças saíram correndo, ele e o primo dele ficaram como se presos ao chão, como se tivesse alguma cola, alguma coisa que fizeram eles ficar estagnados ali. Nisso o objeto, segundo as crianças contavam na época, o objeto levou eles lá para dentro. Ele viu o primo dele sendo levado por seres estranhos para um lado, enquanto ele foi levado para o outro. E aí ele apareceu na cidade de Rondonópolis, que coincidentemente deu um blackout naquele dia e naquele acontecimento em toda a cidade. E esse blackout era para ter uma resposta dos órgãos competentes da época, porque se deu esse blackout em toda a cidade de Rondonópolis. E essa resposta nunca veio à tona, mas esse acontecimento foi registrado pela imprensa de Mato Grosso, assim como temos inúmeros outros registros de acontecimentos. E isso vai ganhando um certo peso na nossa história, nos nossos acontecimentos, inclusive camuflado em algumas lendas e mitos da região. Exemplo, você tem no Tupi-Guarani, quando o Anchieta Padre Anchieta esteve no Brasil, isso na descoberta do Brasil em 1500, em 1549, 1550 a 1551, essa época aproximada,
o Anchieta testemunhou junto com os índios daquilo que os índios chamavam de Embaetatá. Embaetatá foi aportuguesado para Boitatá e que hoje faz parte do folclore cultural. Além do Embaetatá, que era a cobra de fogo, aqui é o fogo que corre, temos outros como Caipurá, que também o Curupira, que é uma mistura de curumim com o grego pira, que é fogo. Então o menino de fogo, que era um ser de baixa estatura que andava com um objeto incandescente pela região. E isso também foi ganhando força e você faz uma análise comparativa. Se você pega um Fusca, um automóvel, e vai a 300 anos atrás, os primeiros carros foram criados em 1885. Em 1900 os automóveis já tomavam conta do mundo. Mas antes de criar, vamos imaginar que você pega um Fusca preto e começa a andar aqui na região ribeirinha de Cuiabá 300 anos atrás. A pessoa que está lá pescando e vê um Fusca com o farol ligado fazendo barulho, ele nunca viu aquilo. Vamos imaginar qual seria o pensamento dele. Sai correndo e contar o que viu. E o que ele podia comparar aquilo. Aí eu vi a assombração? Não, ele vai tentar comparar com o que ele tentou explicar. Ah, eu vi uma tartaruga gigante jogando fogo pelos olhos. Ah, eu vi um jabuti gigante negro fazendo barulho jogando fogo pelos olhos. Ou um besouro. É porque é a análise comparativa que ele vai falar. Se a gente comparar isso com a mula sem cabeça, é a mesma correlação. Se não tem cabeça, como joga fogo pelos olhos? Nada mais do que um objeto pairado com um farolete ligado. Então a gente faz muita análise comparativa daquilo que os índios e os antigos viam com o folclore hoje registrado e que está na nossa época. Se você pega os primeiros registros sobre a temática, como de Antônio Felizardo, de 1923, em que ele fala que o minhocão era um objeto que vinha em alta velocidade pelo céu e às vezes vinha pela água embaixo dos rios, e que ele pegava o canoeiro e sumia com ele para nunca mais aparecer. E isso era a descrição que eles tinham, que ficou afamada como minhocão, que é muito rico na nossa região mato-grossense, em especial Cuiabá. Você tem relato do minhocão de 1905, em que fala, eu estava em determinada região, o autor conta, e que veio um ribeirinho correndo desesperado porque ele viu um objeto de quilha para cima, ou seja, como se fosse um prato, saindo da água, indo para o céu, e quando ele viu aquilo, saiu disparado. As pessoas os cuiabanos foram na beira do rio Cuiabá para ver o que ele tinha visto e viram que havia alguma coisa arredondada, como se algo de grande proporção tivesse saído dali. Mas eles estranhados, porque a única coisa que eles viam ali era canoas de pequeno porte. Só uma embarcação de grande porte poderia ter feito um estrago naquela região. Então esses são os primeiros registros daquilo que se falava em objeto. Mas por que o minhocão? Inúmeros relatos que nós temos em alta velocidade, que o objeto vem e dá essa impressão daquela luz em alta velocidade, aparentar uma minhoca. Então quando os antigos, os ribeirinhos, viam esses objetos em alta velocidade vindo entre a várzea, ou entre o céu, ou até mesmo dentro da água, viam fazendo um zigue-zague para lá e para cá. Então, para eles, na impressão deles, ficou aquilo afamado como é uma grande minhoca de fogo, um minhocão. Como o boitatá, o Embaetatá, que significa cobra de fogo no Tupi-Guarani. Então, esses relatos indígenas que foi acoplado no folclore, os relatos antigos dos cuiabanos, dos ribeirinhos, também foi acoplado dentro dessa correlação que a gente faz uma análise no ponto de vista da ufologia. Então o que eles viram foi nada mais, nada menos do que objetos voadores não identificados, hoje popularmente conhecido como UFO ou o afamado disco voador. Ampub já realizou 3 eventos, grandes eventos em Mato Grosso, na qual foram convidados grandes estudiosos, né, da ufologia e parapsicologia do Brasil. Agora vocês estão nos preparativos a caminho para mais uma edição do Congresso de Ufologia para a Psicologia. Como está esse preparativo? Onde acontecerá? Como participar? Quem são os convidados? Enfim, fale para a gente desse grande e importante evento que acontecerá em Barra do Garça, Mato Grosso, Brasil.
Esse evento é bem significativo, de grande importância no âmbito não só do evento em si, mas no âmbito do turismo regional. Acontece que Mato Grosso é rico em acontecimentos ufológicos e parapsicológicos. Somos um dos estados que tem o maior índice de relatos e testemunhos de pessoas que juram que já avistaram objetos voadores não identificados. Dentro desse quadro, faz com que muitas pessoas de fora venham procurar a região com esses relatos, e em especial a cidade de Chapada dos Guimarães e a cidade de Barra do Garças. Inclusive, a cidade de Barra do Garças foi a primeira cidade do mundo todo que criou um projeto inusitado que foi aprovado de forma unânime pela Câmara Municipal de Barra do Garças, que foi aeroporto para disco voador. Inicialmente usado como chacota, mas hoje é uma atração turística que recebe anualmente centenas de turistas para conhecer uma região em que tem maquetes de disco voador, painéis em forma de ET e que as pessoas querem conhecer. E essa atração turística ela ganhou força, que foi imitada por outros prefeitos de outras cidades, em especial por prefeitos de outros países, Alemanha, Estados Unidos, que também criaram o aeroporto do disco voador. Que é, na verdade, uma atração turística. Outros prefeitos fazendo isso pelo mundo inteiro, mas a ideia original é genuinamente mato-grossense do vereador Valdom Varjão, da cidade de Barra do Garças, que foi o primeiro senador negro da história brasileira, foi Valdom Varjão. É prefeito por 2 vezes de Barra do Garças e criador do projeto do Discoporto, que passou de forma unânime pela Câmara e passou de forma unânime pelo grande número de pessoas da região que já avistaram esse fenômeno. Mas acontece que em outros estados, como nós temos Peruíbe, que faz eventos sobre ufologia, lotam de público de 1.500 a 2.000 pessoas. Aí você vê um evento, por exemplo, no Paraná, em Foz do Iguaçu, que lota de eventos pagantes de 600 a 700 pessoas. Você vê eventos únicos que aconteceu em Varginha, o ET de Varginha, que ficou mundialmente conhecido, e que lá eles fizeram uma caixa d'água em forma de escoador, pontos de ônibus em forma de nave. Você vê o mascote do ET de Varginha espalhado por toda a cidade. E são regiões que os acontecimentos ufológicos são esporádicos. E Mato Grosso tem o primeiro registro da imprensa, sobre a aparição de objetos voadores não identificados, visto por ninguém mais, ninguém menos do que Augusto Leverger, o famoso Barão de Melgaço. E num escrito feito para o jornal Gazeta Oficial Império do Brasil, de 1846, o ano de 1846, 26 de novembro de 1846, em que ele fala que viu no céu de Cuiabá, indo numa canhoneira do rio Cuiabá para o Paraguai, determinado horário da madrugada, ele olhou para o céu um objeto incandescente que dividiu em 3 esferas, em que ele conta que uma fez um movimento de 90 graus, outro de 30 graus, outro foi em zigue-zague em outra direção. Foi um registro que está na imprensa, eu tenho o jornal, está lá no Museu da Ampup, e que foi o primeiro registro oficial na imprensa brasileira. Ou seja, Mato Grosso é rico em acontecimentos ufológicos, é repleto de relatos, inclusive na imprensa, dos índios Borós, Chavantos, Caiapós, Calapalos, que falam dos deuses que chegaram em suas canoas voadoras, num fogo que não queimava. Um fogo que não queimava é a mesma coisa que você pegar uma lâmpada dessa, levar 300 anos atrás, o que eles vão tentar comparar? Ah, é fogo, mas taca a mão e não queima. Ah, um fogo que não queima. Então o que eles viram? Eles viram alguma coisa que veio do céu e que eles definem como deuses que vieram do céu. E o único equipamento que eles usavam de transporte de um lugar para outro era canoa. Então era uma canoa voadora com fogo, ou seja, Mato Grosso, desde os tempos primordiais, é rico em acontecimentos ufológicos. Em outros estados fazem eventos, fazem até roteiros turísticos para ir em lugares que pessoas viram OVNIs e tal. Em Mato Grosso, por sua natureza, por suas centenas de relatos, de pesquisas há séculos, nós estamos fora desse hall. Não podemos. Mato Grosso é rico nesses acontecimentos. E queremos trazer o público para Mato Grosso para conhecer nossos enigmas, os nossos mistérios,
que são inúmeros, em especial a Serra do Roncador. Então esse evento que estamos realizando, com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado de Mato Grosso, junto com a Secretaria de Turismo de Barra do Garças, estamos especificamente enaltecendo esse tipo de acontecimentos para pessoas simpatizantes, curiosas e interessadas na temática, e para reforçar aquilo que Valdo Varjão começou, ou seja, um turismo nesse assunto. E hoje se conhece a terminologia como ufoturismo. Então o estado mais rico, mais propício para esse tipo de turismo, desse tipo de evento e de acontecimento, é sem dúvida Mato Grosso. E por isso a importância desse evento aqui no estado. Vai ser do dia 20, 21 e 22 de maio, repetindo, 20, 21 e 22 de maio, nas cidades de Barra do Garças. As pessoas interessadas mais nesse evento podem entrar em contato conosco pelo site da Ampup, www.ampup.com.br, ou pelo telefone 65 99975 3436. Repetindo, 99975 3436. Entre em contato e venha fazer parte dessa empreitada, desses assuntos inusitados que tanto atrai a curiosidade do público. Estamos aí, Mato Grosso bem representado nessa temática. Bom, dialogando com a cultura, né, Web Kizomba TV, o canal da Resistência Viva em Mato Grosso, comprova mais uma vez o seu compromisso com a verdade da diversidade, né? O respeito para com essas diferenças. E é por isso que nós estamos aqui, dialogando com a cultura, conversando com a Taide, porque essa é a nossa missão. Nós temos um universo interno e um universo externo, e que é muito complexo, tanto um quanto o outro. Então, de vez em quando, convidamos os nossos amigos para que possam nos ajudar a compreender tanto um quanto o outro, né? E estamos aqui com a Taide, que está preparando aqui o segundo encontro, né, de ufologia para a psicologia, aqui em Cuiabá, Mato Grosso, no Barra do Garças, né, Mato Grosso, Brasil, e eu me sinto muito honrado e agradecido por sua participação nesses esclarecimentos, né, que desde muito jovem nós, assim, levamos como brincadeira, como chacota, coisas que nós não temos a profundidade, que fica muito raso. Hoje, adulto, nós temos um pouco mais de informação e a gente recebe com muita alegria as informações e conhecimento, já que a ignorância escraviza, o conhecimento liberta. Então, estamos aqui agradecidos por essas informações e por nos libertar dessa ignorância. Gratidão, muito obrigado, Taide. Para mim é uma satisfação e estou à disposição para sanar as indagações referentes a essa temática. Você menciona a questão da verdade interna e externa, e é uma indagação muito gostosa, muito interessante, e é o que buscamos, tanto os mistérios internos como os externos. Eu sou autor de um livro chamado Nas Profundezas do Psiquismo, Segredos Ocultos de Você Mesmo. Ou seja, aqueles segredos mais guardados dentro de você. Eu sou um autor nessa temática da capacidade psíquica, aqueles segredos que você desconhece, mas que está na nossa rotina sem que percebamos. E também os encantos externos, no caso dos mistérios do universo, entre eles a ufologia, que é a abordagem que estamos tratando no decorrer desse programa. E aí reforço o convite às pessoas que são encantadas por esses mistérios ao nosso evento, que é dia 20, 21 e 22 na região de Barra do Garças. Tem interesse? Quanto que é a entrada? É gratuita. Entrada gratuita, tá o evento lá em Barra do Garças. Maiores informações, novamente, 65DDD, ou seja, regional, 99975 3436. Então venha comparecer nesse evento, que é uma oportunidade ímpar para você estar perante pesquisadores e pessoas fascinadas nessa temática. Mistérios, enigmas, estudos, pesquisas, investigações. Uma viagem ao universo da ufologia em Mato Grosso. No programa Dialogando com a Cultura.
com Cristóvão Luiz e Ataíde Neto, na Web Kizomba TV. Parceria: Mato Grosso News, Web TV. Oferecimento: Diferenciato Arquitetura. Tudo para seu projeto residencial e comercial.